No nosso Café com Finanças de hoje, nós vamos falar sobre o tema de estratégia e fontes de financiamento para a sua empresa. Vamos lá? Falando sobre estratégia de financiamento, primeiramente é importante a gente pensar quais são as fontes de financiamento da empresa. São basicamente três. Tem o que a gente chama de bootstrap, ou lucros retidos da empresa, ou seja, o próprio fluxo de caixa da empresa. Então, vou chamar de fluxo de caixa aqui. Você tem uma segunda, que é equity, que aqui a gente fala em patrimônio, que é investimento do sócio, investimentos de terceiros. E a gente tem uma terceira que é financiamento, ok? Essas são as três fontes de financiamento para o seu negócio, para a sua companhia. Legal. O que é o bootstrap, né? O fluxo de caixa? Ora, aqui eu vou dizer que você tem dois meios. Um meio é você começar pequeno ali, começar a ter um negócio que ele tenha uma margem grossa relevante para que a cada venda que você faça, você sobre um caixa e você use esse caixa aqui para financiar o seu crescimento. Naturalmente que você vai ter um crescimento mais progressivo, talvez um pouco mais lento. Você vai estar reinvestindo o lucro que você gera na sua operação. Um outro caminho também que é viável e muito comum também em se tratando de startups ou mesmo consultorias é você usar o financiamento dos seus próprios clientes. Ou seja, você cria ali o seu produto ou o seu serviço, vende ele e depois você corre atrás para entregar. Ou seja, o seu próprio cliente está te financiando. Esse é um caminho também muito interessante, mas é um pouco mais difícil de executar, tem que ter credibilidade, tem que ser bom também na venda, mas pode ser um caminho interessante, né? O seu próprio cliente financiar. Quando a gente fala em equity, aí aqui a gente está falando em aumento de capital social. Poxa, eu fiz uma rodada de captação na minha startup. Você está adicionando equity, ou seja, você está trazendo um sócio para sua empresa. E isso, naturalmente, ele tem custo também. A gente pensa, não, estou só captando. Sim, mas você está se diluindo, né? Você está perdendo uma parte da sua empresa porque tem uma pessoa investindo, você vai ter esse sócio, qual está esperando também uma perspectiva de ganho futuro. Então, ao investir, ele pode ser que ele tenha um fator chamado preferência de liquidez, ou seja, todo o dinheiro que tiver uma saída da empresa vai ser pago primeiro para o seu investidor, tá? Isso é muito comum, seja num evento de venda, seja num dividendo, primeiro ele vai pagar o seu investidor preferencial, são os acionistas preferenciais da bolsa ou seus investidores, foi o caso de startup. E também tem um fator aqui que, ao você ter outras pessoas, você vai ter que ir partilhando as decisões da sua empresa. Isso, claro, pode ser discutível, pode ser negociado caso a caso, mas em geral, ao uma pessoa investir, você vai estar compartilhando das decisões ali do planejamento da empresa, alinhamento com questão de budget, né, de orçamento. Então, envolve uma complexidade de você ter esse equity aqui. E aí, dentro do equity, você tem alguns tipos de investidores. Você tem investidores que são os investidores anjos. O que é interessante do investidor anjo? O investidor anjo, ele vai muitas vezes investir no PPT, ele vai ter ali uma relação mais próxima junto com quem está empreendendo e ele pode ser uma porta de entrada depois para você te levar para os fundos, se você for uma startup. Os fundos de early stage, né? De seed, money, etc. Por quê? Porque muitas vezes esses anjos são empreendedores ou ex-empreendedores que têm contato com o fundo. Então, você vai nesse processo de validação. Conforme você vai caminhando, e não necessariamente essa ordem, você chega, né, no late stage. Aqui eu tô falando de early stage, né, no começo da jornada. Depois você vai pro late stage. Late stage você tem fundos de growth, né, que são fundos voltados lá, né, para um processo de uma empresa que já comprovou se tem uma necessidade, um interesse do mercado com relação ao produto ou serviço que a sua empresa vende, mas também você tem um contexto, depois que você atinge o Product Market Fit, o próximo desafio é, ok, eu preciso escalar a minha empresa, eu preciso criar um negócio que ele seja escalável, ou seja, que ele tenha um crescimento e que também ele seja sustentável, que ele gere receita, que vai pagar os custos da empresa. E aí vem esse investidor de growth, ele vai ter outros tipos de demandas com relação a métricas, principalmente, né? O Unit Economics que a gente já falou. E um outro player que vem aqui também é o Private Equity. Então, antes a gente vê fundos de Venture Capital, aqui a gente vê o Private Equity. E às vezes, tem muitas empresas que elas não tiveram investidores antes, não tiveram fundo de Venture Capital, e ele vem aqui, é um negócio já maduro, um negócio grande, é uma franquia ou um business da economia real, e ele já vem direto para o Private Equity. É muito comum, por exemplo, a XP foi assim, ela já veio aqui direto pro Private Equity. Eles tiveram um investimento anterior, mas depois foram investidos pelo General Atlantic, Martin Escobar, que é um dos maiores investidores de Private Equity do mundo, GA, que é um powerhouse, mas tem vários outros casos aqui também muito bem sucedidos que o investidor vem do bootstrap, o empreendedor vem do bootstrap,
bootstrap ali, ele financiando com o próprio caixa, e depois que ele atinge uma maturidade, ele vem e capta um private equity, que aí vai levar a empresa para um outro patamar, seja num processo de consolidação, de compra e venda de empresas, etc., que depois vão levar a bolsa. Algumas das maiores empresas de tecnologia do Brasil, TOTVS e Lynx, seguiram um caminho como esse, mas também várias empresas de economia real dos mais diversos negócios, desde restaurantes, varejo, tem uma série de casos como esse, então bem interessante. Reserva também é um caso muito legal que veio desde o bootstrap, vendendo ali para familiares e amigos, foi crescendo com um financiamento próprio, fluxo de caixa, depois recebeu um investimento da Dynamo e acabou vendendo para Arezzo e hoje em dia estão super bem aí, é um grupo gigantesco também investido de private equity. Tem esse caminho. Uma outra alternativa também que pode ser viável é o financiamento. Financiamento, você tem basicamente dois caminhos. Você tem um financiamento bancário, né? Você vai lá no seu banco e o banco vai te financiar. Ou outros players nesse sentido, né? Que pode ser uma fintech, pode ser outros financiadores aqui, que é um mercado, digamos, privado de financiamento, e você tem um mercado público de financiamento. Qual que é a diferença? Você vai emitir, por exemplo, uma debenture, e aí vai negociar esses títulos de dívida no mercado. Pode ser um caminho bem interessante, só que você precisa ter um rating, é um negócio um pouco mais complexo, e você acaba tendo um custo para fazer essa distribuição desses papéis. Então, não só você tem um custo da dívida em si, dos juros que você vai pagar, mas também tem um custo da distribuição, da estruturação. Agora, você está começando a ver outras estruturas interessantes que estão um híbrido no meio do caminho, tokenização, que pode ser um caminho bem interessante também. Nós temos a Anfi, tem a Bambu, entre outros players que são alternativas bem interessantes dessa parte de tokenização. Mas em suma, essas são as diferentes estratégias que você pode adotar. O que vai fazer sentido de um ou outro? Olha, eu diria que você primeiro precisa saber se você tem acesso. Muitas vezes você vai ver, olha, não tem investidor anjo, não tem acesso a fundos de venture capital, etc. Minha empresa ainda é pequena, então ou vou ter bootstrap ou vou ter financiamento bancário. Putz, o banco não vai me emprestar, então, cara, você vai ter que vir aqui e financiar com bootstrap ou o famoso Triple F ali, Family, Friends and Fools. É comum também. E depois vai se abrindo esses cenários. Um outro aspecto também interessante é você entender quais são as implicações. Aqui, muitas vezes, você vai ter que dar garantia. Pô, uma garantia da sua casa, uma garantia de um veículo, de um ativo seu. Você está disposto, uma decisão, pode ser uma decisão familiar. Aqui, esse pessoal vai ser sócio, vai perder uma parte da sua empresa, você vai ganhar um sócio que pode ser muito interessante no seu negócio. Então tem essa questão estratégica. E também tem uma questão financeira disso, que é, se você calcular um sócio, você vai entender que, assim, ok, qual que é a perspectiva de ganho futuro? Conforme a empresa vai crescendo, você vai tendo um ganho de valuation, do valor da empresa. E quando você tem um sócio, isso no final tem uma questão financeira que você está abrindo mão. Ora, você tem que fazer conta disso, quanto que vai custar esse capital conforme você vai avançando. Da mesma forma no financiamento. Essa é uma conta mais fácil de fazer, que é juros. Essa aqui vale você analisar os cenários. É aquilo que a gente falou, você calcular o expected value, que é um cálculo que a gente trouxe aqui, para você aferir qual que vai ser o custo desse sócio que você está trazendo para o seu negócio. Eu sou muito enviesado para esse caminho porque eu acho que o sócio também aporta muito valor, sobretudo se você tiver grandes investidores ali, parceiras ao seu lado. Eu acho que esse caminho é muito válido ali, porque eu sinceramente acho que ninguém constrói nada sozinho. Mas tem um custo. Você vai deixar um pouco de dinheiro na mesa, que eu acho que vale a pena, mas tem isso. É importante você calcular também para você ter uma decisão olhando todos os cenários. E esse outro aqui é o mais fácil, mas muitas vezes você vai ter que ter aí o acordo aí da sua família com relação aos seus ativos que potencialmente você vai usar como garantia. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima.